Eu vou fazer uma pergunta para o Luciano. Como é que foi a transição, Luciano, da TR4 para Xterra? Tem muita gente Povo, que paga um pau para Xterra, né? Eu, inclusive. tem Eu muita também. gente, tem muita gente de tem muita gente de TR4 assistindo aí, porque aí Ah, o eu acho que tem, pessoal vai cara. ficar bravo comigo, hein, meu? Não, eu acho que não. Porque assim, Cara, cara, assim, não, eu, a minha opinião, tá, cara? Eu não trocaria minha TR4 tão cedo por nenhum carro. Mas a Xterra, eu acho que é um dos únicos carros hoje que eu acho que vale a pena, se você tiver grana, fazer uma troca. Eu não você vejo sabe que tanta assim, cara, vantagem em outros, saca? sim. A transição pra gente, cara, foi a melhor possível. Não tem como falar que alguma coisa que a gente não curtiu, vamos falar assim. Porque, mas assim, para isso eu preciso falar mais assim, como que a gente caiu na TR4, tá? Quando a gente tinha antes, a gente viajava com uma doblô. E É uma verdade, doblozinha de Venturi. é verdade. Cara, a gente judiava pra caramba dessa doblô, meu. Fiz canastra inteira, fizemos todos os Olha, canyons do sul. Cara, o que eu botei aquela doblô pra moer foi uma loucura, assim. E aí eu tava procurando, falei, pô, eu preciso partir para um 4x4 porque eu tô destruindo meu carro. Então essa é a coisa. Só que assim, cara, eu sou um cara que assim, eu pesquiso muito o que eu tenho, mas eu não conheço carro, assim, sabe? Não adianta você me perguntar dos modelos que estão por aí que eu não vou saber falar, entendeu? Eu miro em dois ou três, pesquiso aquilo e para mim tá bom, sabe? E aí o que acontece? Na época a gente estava procurando uma Hilux, uma SW4, desculpa, aquelas 2000, 2002, né, que inteira mecânica ainda, e era uma grana que a gente podia, na época ela custava uns 40 mil reais, era uma grana que dava até para a gente investir, né, pensando assim, e tava procurando uma dessa, mas não tava achando aqui pelo interior e tal, e aí a TR4 surgiu muito sem querer, cara, porque a gente passou num estacionamento de um amigo nosso aqui, e eu vi essa TR4 lá, e só que ela era muito novinha, ela era mais cara do que a gente podia pagar na época, sabe? E aí peguei a Suzy em casa e falei, vamos lá que no ano que era? estacionamento. Vi 2012, isso foi em 2016. Ela Tá, tinha é, 4 anos, 4 anos. ela tinha 40 mil quilômetros, tinha. Ela estava parada fazia 1 ano e meio, esse carro. Cara, tava muito zeradinho. E aí a gente foi lá ver essa TR4, cara, só para ver o carro como era, né? Já fomos assim, falou, ó, esse carro a gente não pode comprar, porque não temos dinheiro, é só para conhecer o carro. Até por a questão que assim, a gente estava numa doblô, um espaço enorme, e era um carrinho pequeno, né? Então, cara, fomos lá e putz, se apaixonamos na TR4. Aí foi uma loucura. E aí saí do estacionamento, cara, o dono lá é amigo do meu pai. Aí eu saí do estacionamento, ele já ligou pro meu pai e falou assim: pô, Expedito, você não vai deixar seu filho perder um negócio desse, né? Um carro novo Ah, desse, não sei chantagem. o que e tal. Pô, e aí já, cara, acabamos comprando a TR4. No final descobrimos que era da mãe de uma amiga nossa, então o carro tava muito Caraca. zeradinho, cara. Tava muito novo. Mas assim, nunca foi o carro que a gente pesquisou para comprar. Compramos assim, foi na louca, sabe? Foi muito muito rápido, assim. Até pro cara, meu, a história desse carro era muito engraçada, porque a mãe a dona do carro, essa amiga nossa, que é a filha dela, teve neném e mora lá em Porto Velho, lá em Rondônia, e a mãe dela foi para Porto Velho para passar uns dias com ela, porque tinha nascido a neném e tal. O marido dela pegou a TR4 que estava na garagem numa quarta-feira, falou assim: ó, vou pôr no estacionamento só para dar uma sentida no mercado. Cara, ele pôs na quarta, a gente comprou na quinta o carro. Caraca, Sem, mano. Era pra ser de na hora vocês que mesmo. era para ser nossa. Aí na hora que a gente pegou o documento, olhamos o nome assim, falei: pô, esse carro aqui é do pai da Carol, meu. Aí a Suzy já pegou, já mandou mensagem, falou: ah, Carol, compramos o carro da sua mãe. Aí ela, lá em Rondônia, eu falei, mas que carro que vocês Como assim? compraram? Eu falei, ó, TR4, falou, mas minha mãe não tava vendendo o carro e tal. Então foi uma loucura, foi assim, cara, sem pesquisar, sem Que nada, e foi nossa. maravilha, cara. E aí foi massa. Aí a gente, pô, abriu um universo pra gente, assim, né, É, cara? O 4x4 muda tudo, né? muda tudo. Então, E vocês assim, ficaram quanto tempo com a TR4? ficamos uns 3 anos e meio com ela, cara. Não, legal, pô. Foi um tempo legal, foi um tempo. Andamos uns 100 mil quilômetros quase com ela, uns Bom, bom. 80 e poucos mil. Foi bem massa, assim, cara. Mas pra gente, cara, porque o que acontece? Quando a gente comprou a TR4, a gente acampava eventualmente, tá? A gente ainda viajava muito pegando pousada, né? Uhum. Arrumando algum chalé, alguma coisa e tal.
E quando veio essa coisa do 4x4, aí a gente embarcou de vez na questão de camping, cara. E aí, assim, começamos a aumentar. A gente, até então não cozinhava praticamente nada, né? Tinha muito menos de cozinha, começou a aumentar isso. E aí a TR4, assim, não suporta, cara. Ela é muito pequena, né? Porque a gente precisava, sabe? Então, assim, mas a gente também não sonhava em trocar, cara. A gente adorava TR4 e tal, mas um dia a gente chegou do Jalapão de viagem, incomodou pancada na traseira dela, que eu não aguentava mais aquilo, cara. Né? Aquela pancada seca de suspensão, e a gente tava com muito peso. E entrei num grupo de 4x4 também, perguntando que 4 diesel que o pessoal tava usando. Eu ainda tinha na minha cabeça só a SW4, era a única coisa que eu conhecia. E aí o pessoal começou a falar da Xterra, que eu nunca tinha ouvido essa, né? Acho que eu nunca tinha visto uma pessoalmente, para falar a verdade, uma Xterra, mas todo mundo falando do conjunto mecânico e tal, não sei o quê. Um cara do grupo entrou em box com a gente e falou assim: ó, eu tenho uma, preparei para expedição, para viajar, nasceu meu filho, não vou mais viajar, Caramba. e tô precisando trocar, o cara teve um problema no joelho, falou, tô precisando de um carro automático, porque eu tô tirando carteira PCD, se você quiser eu troco na orelha contigo, chave com chave. Aí, porra, não tinha jeito. Sério isso, cara? Sério, muito louco, cara, assim, as coisas com a gente Caraca, acontecem assim. eu preciso arrumar um cara desse, mano. Raul, olha o nível da loucura, cara, assim, a gente ligou pro Cebola na época, né, pro lado da Street Motors, cuida de todas as TR4 nossas aí. Liguei pro Cebola magoado, né? Falei, pô, Cebola, acho que eu vou acabar, vou acabar saindo da TR4, pegar uma Xterra, pô, ele deu a maior força, assim, né, pra Cebola é gente trocar, boa vocês demais, vão cara. curtir pra caramba e tal. E aí falei pra ele dessa história do cara, né? Do cara pediu PCD e tal. Ele falou, cara, me dá 10 minutos, eu já te ligo. Aí desligou o telefone, um pouquinho, o Cebola me ligou de volta, falou assim, ó, pode trocar sem ver o carro, porque o mecânico dessa Xterra é amigo meu. Nisso, o mecânico da Xterra ligou para mim e falou assim, ó, eu assumo qualquer BO, que eu conheço o carro. Meu. O Cebola ligou pro cara que tava comprando a minha, falou assim, pode comprar que eu assumo qualquer BO. Já fez fizeram a ponte, Pô, cara. O cara de São Paulo, cara. A gente aqui, só fomos buscar o carro. Foi só que demais, só cara. É que eu falo, quando tem que ser, né? Quando é pra ser, cara. É assim. Pô, sensacional, assim. Cara. Cara, assim, eu tenho um controle muito rígido, assim, dos custos do meu carro. Eu utilizo aquele aplicativo Drivo e eu registro absolutamente tudo lá. Então eu já tinha isso da TR4 e tenho agora da Xterra. A gente está completando quase 2 anos agora com a Xterra. Nossa, já, mano? Então, assim, caraca. Já, a gente pegou ela em junho, a gente está em maio, daí o mês que vem a gente completa 2 anos com a Xterra. Então, assim, cara, posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, que, assim, o maior medo que a gente tinha, que eu acho que é o medo de todo mundo, é do tal do diesel. Porque todo mundo fala, né? Ah, diesel você não aguenta, depois para arrumar é não sei o quê. E, cara, e realmente, é lógico, é mais caro, as peças são muito maiores, é tudo muito mais robusto e tal. Mas é a mesma história do câmbio automático, cara. Assim, quem falar que não vou comprar um carro com câmbio automático porque é caro para consertar, a gente sabe que tá falando bobagem, cara. Porque tudo bem, um dia que ele quebrar, vai ficar caro para arrumar, isso não tenha dúvida. Só que enquanto você quebra um câmbio automático, você quebra 4, 5 o câmbio manual. Isso não tenha dúvida. Você tem desgaste, você não, né, troca de embreagem, enfim, tem toda essa questão. Mas aí falando sobre custo é o seguinte, cara, assim, hoje eu posso dizer, assim, sem medo de errar nenhum, nós temos de custo de manutenção, tá, com a Xterra, e isso colocando, assim, desde pneu, inclusive IPVA, seguro, toda a parte de troca de óleo, não sei o que lá, e algumas manutenções preventivas, e até algumas modificações, nós temos hoje exatamente o mesmo custo da TR4, cara, por incrível que pareça. Tudo bem que a gente com 2 anos, a gente não precisou ainda mexer em motor, não fizemos nada disso, provavelmente não precisa tão cedo, porque ela tá muito bacana, assim, a nossa, e cara, carro velho é isso, velho, você tem que cuidar, meu, não é carro para qualquer um, sabe? É manutenção, Eu sempre falo muito isso, cara, para as pessoas, porque tem muita gente que vê nossos vídeos, as fotos, fala, pô, quero comprar uma Xterra para fazer o que vocês fazem. Esses tempos atrás tinha um cara com um Etios 2018, um moleque novo, acho que é o primeiro carro dele, tirou 0, ele queria vender o carro para comprar uma Xterra. Falei, cara, esse cara nunca foi numa mecânica na vida, bicho.
Então, é uma coisa que não é tão fácil, assim, você tem um carro velho, você tem que estar em cima, né? Agora, o que a gente sentiu muito, cara, da mudança é a parte de custo por quilômetro rodado com combustível. Isso, a mudança foi drástica. A gente diminuiu 30%, cara, o nosso custo Nossa, de 30%, combustível. cara. É muita coisa. Eu lembro que quando a gente trocou a TR4, o nosso custo de combustível só, sem falar em manutenção, mais nada, só gasolina e só diesel, vamos falar assim. Gasolina e álcool, né? Porque a gente usava os dois, o que era mais vantajoso. Na TR4 ela estava em 58, 59 centavos o quilômetro rodado, é o que a gente gastava. Tá. Quando a gente pegou a X-Terra, caiu para 30. Então, cara, foi uma mudança drástica. Em um ano, Raul, olha a loucura, cara. Em um ano, a gente economizou de combustível R$ 5.200 no primeiro ano com a X-Terra. Então, tipo, a viagem para a Patagônia, a gente ganhou, vamos falar assim, né? Só com essa economia. Então, pra gente, tá uma maravilha. Mas, assim, é um carro que tem que ser para quem roda bastante, cara. Não adianta você ter um carro diesel se você vai ficar só na cidade andando 200 km por mês, cara. Não é para rodar. Só para encerrar a pergunta, desculpa, o pessoal falou de peça, essas coisas. Cara, mecânica a gente acha tudo, tá? Porque a X-Terra, ela é motorização MWM, câmbio Eaton, os eixos Dana. Então, cara, é conjunto que equipou Troller, equipou S10. Então, tem peça para tudo de mecânica. Não vai ter problema com nada. Agora, peça de acabamento, meu amigo, aí complicou. Peça de plástico interno, borracha de não sei o quê, né? Borrachinha de vidro, essas coisinhas vão complicando já. É mais chatinho de arrumar.